Fala produtor, beleza? Aqui é o Gui Rivero do GR Studio e hoje nós vamos começar um estilo de vídeo novo aqui para o canal, que é o Mix Pro. O Mix Pro vai ser o quê? Basicamente nós vamos analisar e avaliar uma faixa, né, em termos da sua mixagem, né? Como estão dispostos os elementos e como identificar eles no espectro sonoro, né? Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário também, e se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, porque eu vou saber, beleza? Então, bora lá para o conteúdo. Bom, então estamos aqui com esse remix do Sonny Fodera, um grande artista, né, um grande produtor, e ele fez um remix para essa faixa do Disciples, que se chama All Mine. Vamos torcer aí para que a gente não receba um strike, né? O YouTube ele tem dado strikes na galera que tem reproduzido tracks de terceiros, né? Vamos ver o que vai acontecer. 3 dias depois. Bom, então para você avaliar a mix de qualquer track, basicamente você vai precisar de alguns plugins, né? Eu utilizo aqui um plugin de imagem estéreo, um plugin de balanço tonal e um de equalização. Eu também uso o medidor de lufs, né, de loudness, que é o WLM da Waves, que é muito bom. E são esses os plugins que eu gosto de usar, né? Então vou ligar todos aqui. O primeiro deles é o Image, que eu gosto de usar. Esse aqui é o 8, né? O pessoal já está lançando aí o 9, a Ozone já lançou o 9, né? O pessoal deve estar atualizando aí em breve. Então estou aqui com o 8, né? Para fazer essa análise, o que você precisa fazer, né? Você pode avaliar os elementos do início, né? E depois você vai avaliar do verso, né? Aqui seria uma espécie de introdução, né? A gente pode até adicionar um localizador aqui. Vamos separar em barras, né? Ver como é que tá. Eu não coloquei no grid certinho o BPM dessa track, mas eu imagino aí que deve estar entre 124, né? Ó, 124. Então, essa intro teria aí mais ou menos 24 compassos, né? Exatamente. Ó, você seleciona tudo aqui, olha aqui no canto esquerdo da tela, aí você consegue ver a quantidade de compassos, né? Ou bars do inglês. Então, vamos nessa. Eu posso colocar um localizador aqui também, intro, beleza. Eu vou começar aqui pelo início, né? Vamos identificar quais elementos ele já colocou aqui e depois a gente parte para o drop, que é a parte mais interessante. E aí a gente vai mapeando e vai identificando onde estão dispostos cada elemento, né? Cada elemento. Então vamos lá. Vamos para o nosso master aqui. Dá um play. Então, de cara, a gente já consegue perceber o que? Um piano, né, com um sub bem presente. Provavelmente ele fez um synth com alguma onda senoide ou sal para dar uma presença maior para o piano. E aí tem um vocal, né, que é já a parte principal, na verdade, dessa track, né? E temos também um elementozinho ali de fundo, tipo uma melodia, fazendo uma chamada, e também temos uma espécie de, como se fosse um violino, só que em formato de synth, né? Sintetizador eletrônico, dando um ar mais
de tensão. E claro, acompanhando a tônica, né? A tona acompanhando o vocal, né? A tônica do vocal. Outra coisa é o que? Esse clap, né? Olha só, no próprio formato de onda a gente consegue perceber. Daria até para samplear esse clap aqui, ó, se você quiser. Até que não, porque tem a puxada do vocal. Mas dá quase, né? Ó. E tem a sobrinha ali do synth também. Opa. Então, primeiro de tudo é você identificar esses elementos, né? Depois que você identificou, agora a gente consegue ter uma ideia de onde eles estão espalhados no espectro sonoro, né? E aí, para te auxiliar nisso, você pode usar o Image, né? É uma ferramenta muito boa que você consegue separar aqui as bandas de frequências, né? Aqui ele dá a opção de até 4 bandas, né? Entre os subgraves, os médio graves, médio agudos, né? E os superagudos. Então é bastante útil para essa análise. Não só para análise, mas também na parte de mixagem e masterização, né? Esse é um plugin muito utilizado, inclusive por mim. Olha só, primeiro de tudo vamos identificar como é que está o espectro na parte dos subgraves. Ele está bem centralizado, né, esse sub dele, mas acaba que ele está fazendo uma espécie de modulação da onda em que ela fica transitando aqui no centro para as laterais. Ele não abre muito, né, no espectro, mas ele fica mais ou menos aqui no meio, né? Alguns momentos ele abre um pouco, ó. Então isso é interessante, né? Na modulação dessa onda aí. Vamos ver desde o início. Tá vendo? Principalmente na entrada do compasso, né? Quando entra o compasso, aí ele dá esse transiente mais forte, ele está mais aberto no espectro, certo? Então seria uma característica interessante aí de se mapear nessa track. Outra coisa agora é a gente ver o restante das bandas, né? Bom, um detalhe desse plugin é que a gente consegue, a partir dessa função Learn, mapear essa track em termos de suas bandas, né? Ele consegue identificar para a gente como é que estão dispostas mais ou menos cada banda, né? E aí, isso em termos de frequências. Então, o que a gente faz? A gente dá um play e aplica a função Learn. Aí, para ser mais fiel, a gente usa os outros espaços também da track, por exemplo, o drop. Bom, então foi essa a distribuição do espectro que ele retornou para a gente aqui. É claro que ele faz uma comparação, né, com os espaços da track
e é uma função aproximada, né? Ele não vai ser totalmente fiel, né? Mas aí você pode ajustar aqui conforme a sua necessidade, né? Então, vamos identificar o restante aqui, como está. Vamos avaliar, continuar avaliando aqui essa intro. Vou deixar aqui até o 17 e o 9. Bom, então aqui são os médio graves, né? A gente consegue perceber que o vocal predominantemente está aqui, claro, é o principal elemento dessa faixa, e também uma parte do baixo, né? Esse baixo com certeza foi feito em camadas, então ele tem uma parte subgrave e uma parte mais médio grave e um pouco de agudos, né? A gente vai conseguir perceber aqui, né? A sobra do baixo com o piano junto, né? Eles estão tocando ao mesmo tempo. Então, a predominância aqui dessa banda é o vocal, mas ainda temos o piano e o baixo e também o clap, né? Claro, não podemos esquecer. E aí, uma função interessante do Ozone também é que a gente consegue solar mais de duas bandas, né? Ao mesmo tempo, para ver e comparar. Um outro elemento que eu quase estava me esquecendo aqui é uma espécie de hatch, né? Um hatch mais fechadinho, que ele está tocando bem de fundo ali. Ó, aqui no super agudo já dá para perceber. Ou seja, ele está mais predominante aqui nessa área, né? Então provavelmente ele fez um corte nesse hatch aqui de 2000 para frente. Vamos ver como é que está aqui. Certo? Então não dá para ouvir ele aqui nessa região de 2000 para baixo, né? Quase imperceptível. Tá vendo? Ele começa a aparecer aqui de quase 3000 para frente. Vamos ver. É isso mesmo, ele não deixa baixar mais do que isso, mas é quase isso, né? Então, dá para ter a noção de como ele fez a mixagem da faixa dele, né? E como foi feita a limpeza desses elementos, né? Então, você já consegue mapear determinados elementos e, de repente, copiar para a sua faixa, né? Por que não? Vamos ver o drop agora. O drop, ele está mais ou menos assim. Bom, aí no drop já aparece esse baixo um pouco mais médio grave, né? E aparece também um hatch mais aberto e aparece um vocal meio que de fundo, né? Ali mais pelo lado esquerdo do espectro, olha só. Na verdade, ele está como se tivesse com um Haze Effect, né? Mas ainda assim ele está com uma predominância maior, aparentemente, do lado esquerdo, né? Outros elementos, vamos ver, vamos tentar perceber.
Agora já aparece o vocal principal e antes também vem um piano junto, né? O piano que ele estava subindo aqui na intro, só que agora em determinados momentos, né? Ele não aparece mais tão na cara e aqui um pouco mais escondido, né? Igual estava na introdução, por exemplo. Olha só. Ele estava com praticamente a mesma rítmica, né? Tocando assim, tan, tan. Aí aqui no drop ele reaparece, só que um pouco mais para trás na mix. Porque agora o elemento principal é o baixo, né? O baixo junto com o vocal. Esse baixo mais médio grave. Para ficar nítido, a gente consegue avaliar ele usando essas bandas, né? Certo? Então, olha só, esse baixo ele é bem mais fechado mesmo. Ele ficou aqui nessa região de subgrave e médio grave, né? Ele não subiu ele para essa parte mais de médio agudo. Se você reparar bem isoladamente, olha só. Ele deixou só o cliquezinho do baixo, né? Então ele provavelmente fez algum corte aqui no final. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo, né? Então ele deixou esse espaço dos superagudos para os heads mesmo. Os heads, um pedaço do clap, né? Para ocupar o espaço também. E é claro o ataque do kick, né? O cliquezinho do kick. Então, normalmente, na música eletrônica, a gente tem o kick como um dos elementos principais, né? Então, provavelmente, ele vai ocupar o espectro sonoro como um todo, né? É claro que, em sua maioria, ele vai estar posicionado centralmente, né? Em mono. Pode ser que esteja aí em alguma parte dele, um pouco espalhado no espectro, mas isso não é tão comum, né? Pode ser que exista em outros gêneros, né? Vamos ver como estão os outros elementos, vamos ver se a gente acha mais algum elemento aqui na frente. Olha só, agora ele traz nessa espécie de break aqui os mesmos elementos que tinha na introdução. Contudo, ele acrescenta mais dois elementos novos, né? Que é uma espécie de um pluckzinho, né? Pluck! Aí tocando de fundo, né? Com bastante reverberação. E aparece um synth aqui nesse meio fazendo uma melodia secundária, meio que chamando esse vocal aqui, né? Uma espécie de interjeição que o vocal fez aqui. Muito interessante, né? Aí ele traz o kick de novo aqui nessa parte, mais filtrado. Na verdade não, né? Não está filtrado. Ele traz ele inteiro mesmo.
Aí ele faz uma pegadinha aqui, né? A pegadinha da pista, em que ele vem com essa subida, você acha que vai virar de novo, aí ele cai. Né? Aí vem para esse break um pouco maior para última subida aqui e mantém. Bem malandro, né? Aí aqui nessa parte a gente já consegue perceber que ele coloca mais alguns instrumentos, né? Ele coloca como se fosse um shaker para tentar manter o ritmo, né, que ele vinha construindo nesse break. E ele coloca um outro synth de fundo, um pouco mais agudo. E é só nesse momento aqui, ó. Opa. Na verdade, esse synth aí, ele tá pegando uma boa área de médios, né? Pegando o médio e um pouco dos agudos, olha só. Olha, aqui nessa parte fica bem evidente. Né? Então, basicamente isso que ele traz de novo aqui nesse trecho. E aí ele faz a subida de novo. Ele traz esse snare bem filtrado, né? Aí tem uma viradinha aqui bem singela, né? Olha só. Utiliza do efeito do riser, né? Um white noise aqui. E tem uma espécie de fio aqui, né? Olha só. Tipo, pra quebrar junto com o kick, né? Tutum, tum. Aí o kick já entra no tum final, né? É bem suave, né? Bem sutil. Interessante, né? E aqui, praticamente ele mantém o que vinha sendo construído na primeira parte. Ele faz algumas variações do vocal e insere esse synth aqui com uma melodia mais, vamos dizer, frenética, talvez. Nem tanto, né? Mas um pouco mais evidente. E alguns outros efeitos, né? Essa melodia aí também ocupando aqui essa região mais médio e médio aguda, né? Olha só. E um pouquinho de sobra aqui de nada nos agudos, né?
E aí ele traz de final esse synth aí emulando um violino para dar tensão, né? Olha só. Bom, e é isso, aí ele finaliza a track, né? Agora, falta a gente analisar o balanço tonal, né? Aqui eu já estou com ela carregada aqui, Disciples. Esse plugin é muito bom, eu recomendo que você utilize ele. Ele tem duas opções, né? Esse Broad e o Fine. O Fine ele usa esse formato aqui, pegando o espectro da onda como um todo. O Broad ele usa por região, né? Aqui ele usa por região também, né? Entre grave, médio agudo e agudo, mas aqui ele dá meio que de forma contínua, né? A onda. Aqui ele dá em blocos. Olha só a diferença. Ele dá as regiões aqui, e aqui ele dá como se fosse uma linha, né, mostrando a região como é que tá. E essa é a avaliação de como está o balanço tonal dessa faixa, né? E é bem interessante esse plugin, porque você pode utilizar ele como comparativo para a sua faixa, né? Você coloca ele no master e vai escutando a sua faixa e vendo se ele está se enquadrando nesse balanço aqui, né? Então, além de você ver se está enquadrando aqui, ele te mostra esse crest factor, que é o que? A diferença entre a sua faixa estar muito dinâmica ou, né, aqui no caso, muito dinâmica, ou se está com muita compressão, né, se está muito comprimido ou não. E aí ele mostra essa parte aqui voltada para a sua mix como um todo, né? Olha só. Então acaba que essa do Sony Fodeiro ela tá com mais para compressão aqui, controladinha, né? Tá bem no limite, para justamente manter um loudness percebido alto, né? Que é o que a gente comprova aqui no WLM, que ela tá por volta de -8, -7. Olha só. Aí -7 e -8 fica variando aí essa região. Aqui o crest factor, como é que tá? E aí é basicamente isso, essa análise que você faz. E você pode utilizar esse parâmetro de comparação também para sua faixa, né, esse WLM. Você vai fazer da mesma forma, você joga no master, no seu master, e aí você, a partir da track de referência, você vai identificando os pontos e comparando com a sua faixa. Beleza? Então, foi essa a primeira versão, né, do Mix Pro. Nos próximos aí, eu gostaria que tivessem aqui as tracks dos inscritos, né? Seria muito legal avaliar as tracks de vocês para dar os feedbacks mesmo. E se você ficou interessado, né, ficou a fim de saber mais sobre como mandar sua track, né, por um valor simbólico, é só você entrar no nosso site, eu vou deixar o link aí, e aí você confere lá os passos, o que você precisa fazer, e aí você envia para a gente e faremos uma análise aqui mais completa do que essa, com certeza, avaliando a sua mix como um todo,
a sua produção, como ela está, e ficaremos muito felizes de ter a sua track aqui no nosso canal, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!